O diretor do Hospital Al-Quds na cidade de Gaza, Bassam Mourad, declarou que receberam notificações para evacuar o edifício, conforme relatado pela agência de notícias Reuters. A primeira notificação foi recebida por meio de um telefonema do Crescente Vermelho Palestino. O exército israelense contatou a organização exigindo a evacuação de todos os pacientes, funcionários e residentes do hospital, disse Mourad. Ele explicou que as autoridades mencionaram que a área seria transformada em uma zona militar com possíveis confrontos iminentes, tornando a área perigosa, exigindo uma evacuação rápida. Mourad também destacou que o número de pessoas deslocadas no hospital varia entre 12.000 e 14.000, considerando também os departamentos hospitalares e a unidade de terapia intensiva. O Crescente Vermelho informou no Twitter que a atividade militar a 50 metros do hospital e bombardeios muito próximos. Nos últimos dias, uma situação preocupante surgiu em Gaza, com milhares de pessoas invadindo depósitos de ajuda humanitária. A Agência de Ajuda da ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, considera isso um sinal de que a ordem civil está começando a entrar em colapso. A UNRWA relatou que pessoas invadiram armazéns e centros de distribuição no centro e sul do território, levando farinha e outros suprimentos básicos. A Agência das Nações Unidas enfatizou que as pessoas na região estão assustadas, frustradas e desesperadas. Após mais de 24 horas de quase total corte de telecomunicações, as linhas telefônicas e as conexões à internet estão sendo restauradas gradualmente na região. A interrupção da conectividade ocorreu quando Israel intensificou os ataques contra Gaza e lançou uma operação terrestre envolvendo tanques e tropas. As Forças de Defesa de Israel, IDF, afirmam que aviões de guerra atacaram mais de 450 alvos militares pertencentes à organização terrorista Hamas na faixa de Gaza nas últimas 24 horas. Os conflitos entre Israel e o Hamas começaram em 7 de outubro, resultando na morte de 1.400 pessoas e no sequestro de outras 229, que permanecem como reféns. O Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas em Gaza, relata que mais de 8.000 pessoas morreram desde o início dos bombardeios israelenses. Reescreva essa notícia desdobramento preocupante. A BBC, um porta-voz da UNRWA disse estimar que milhares de pessoas invadiram o segundo maior centro em Deir al-Bala, onde suprimentos de ajuda humanitária são armazenados e distribuídos pela ONU. Os incidentes ocorreram durante o dia, confirmou a agência. Os itens levados incluem farinha de trigo e produtos de higiene. A agência fez questão de reiterar que nenhum combustível foi levado. A UNRWA não esclareceu se a segurança será reforçada nos outros armazéns em Gaza. Até o momento, pouco mais de 80 caminhões que transportam ajuda humanitária foram autorizados a entrar em Gaza. Israel se recusou a permitir o fornecimento de combustível para Gaza porque afirma que poderia ser utilizado para fins militares pelo Hamas. Segundo o correspondente da BBC Jeremy Boven, que está a cerca de 10 quilômetros de Gaza, no sul de Israel, os bombardeios da artilharia israelense contra Gaza são ininterruptos. Ele define a invasão aos armazéns como um desenvolvimento realmente preocupante da guerra. Boven afirma que é muito difícil acompanhar exatamente o que se passa no terreno, em Gaza, porque os israelenses têm falado pouco sobre as suas operações. Embora alguma conectividade e telecomunicações tenham sido restauradas, a maior parte de Gaza ficou isolada do resto do mundo por mais de um dia. Guerra longa e difícil. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou a presença de soldados e comandantes israelenses na faixa de Gaza, destacados por toda parte, em coletiva de imprensa neste sábado, 28/10. Ele afirmou que a operação terrestre em curso em Gaza é a segunda fase da guerra com o Hamas e disse que espera uma guerra longa e difícil. Netanyahu descreveu a guerra como a segunda guerra de independência de Israel. Lutaremos e não nos renderemos. Não nos retiraremos. Na superfície e no subsolo, continuou Netanyahu, se referindo aos túneis subterrâneos usados pelo Hamas. O primeiro-ministro se reuniu com famílias dos reféns levados pelo Hamas, que demonstraram preocupação sobre a intensificação dos ataques. Crise diplomática com a Turquia.
A comunidade internacional segue dividida. Na Assembleia Geral da ONU, na sexta-feira, 27/10, 120 países votaram a favor de um cessar-fogo humanitário, incluindo Brasil, França e Bélgica. No total, 14 países votaram contra e houve 45 abstenções. A resolução, apesar de aprovada em massa, não tem cumprimento obrigatório. Já a Casa Branca diz que Israel tem o direito de levar a luta ao Hamas. Neste sábado, 28/10, para uma multidão eufórica em Istambul, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chamou os ataques de Israel em Gaza de massacre e disse que os aliados ocidentais do país eram os principais culpados, por trás do que classificou como crimes de guerra cometidos por Israel. Iremos declarar Israel como criminoso de guerra para o mundo. Estamos nos preparando para isso e apresentaremos Israel ao mundo como um criminoso de guerra. Erdogan também manteve sua posição de não considerar o Hamas uma organização terrorista. O grupo é descrito como tal em países como Estados Unidos e Reino Unido. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, reagiu ordenando que diplomatas israelenses deixassem a Turquia depois do que chamou de declarações duras de Istambul. O presidente discursou em um grande palco para o que ele disse ser uma multidão de 1,5 milhão de pessoas, que agitavam bandeiras turcas e palestinas. O evento, denominado Grande Comício da Palestina, foi realizado no abandonado aeroporto Ataturk, onde Erdogan já realizou comícios. No sábado, ele reiterou as suas críticas à recusa de alguns países em pedir um cessar-fogo em Gaza, e apelou à unidade no mundo muçulmano. Novos ataques. Neste sábado, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, emitiu um apelo urgente aos cidadãos do norte de Gaza e da cidade de Gaza para que se deslocassem para o sul imediatamente. Em uma postagem no X, antigo Twitter, Hagari afirmou que eles poderão retornar para suas casas quando as intensas hostilidades terminarem. Ele acrescentou que o Hamas coloca a vida dos palestinos em perigo ao armazenar armas em áreas civis e que Israel não esquecerá os ataques brutais do grupo em 7 de outubro. Sua janela para agir está se fechando, alertou Hagari. Vá para o sul para sua própria segurança. As forças de defesa de Israel disseram à BBC que foram utilizados vários métodos para transmitir esse último alerta à população de Gaza, incluindo o lançamento de panfletos pelo ar, rádio, internet e o que é descrito como métodos adicionais sobre os quais não podemos entrar em detalhes. Neste sábado, milhares de manifestantes pró-Palestina protestam em Londres pedindo o fim dos ataques de Israel em Gaza. No fim de semana passado, 100.000 pessoas saíram às ruas da capital exigindo o fim dos bombardeios em Gaza. Protestos também aconteceram em outras cidades do Reino Unido, incluindo Manchester, Inglaterra, e Glasgow, Escócia. Invasão limitada. Cerca de 100 aviões de combate foram usados na operação de sexta para sábado, descrita por Israel como invasão limitada. Mais cedo, o porta-voz Hagari havia afirmado que os militares israelenses estavam combatendo um inimigo mais fraco. Ele confirmou que as tropas entraram no norte de Gaza durante a noite, acrescentando que as forças ainda estavam no campo neste sábado. Segundo Hagari, vários comandantes do Hamas foram mortos durante a noite como parte da ofensiva ampliada. Ele acrescentou que caminhões de ajuda humanitária entrarão hoje em Gaza carregando alimentos e água. Também informou que houve 311 mortes de militares israelenses desde o ataque do Hamas em 7 de outubro e que baixas foram sofridas durante as operações noturnas. Hagari confirmou ainda que 229 pessoas são mantidas como reféns em Gaza. Segundo ele, estamos trabalhando para atingir os objetivos que estabelecemos para nós mesmos e que foram definidos para nós. A dissolução do Hamas, a segurança das fronteiras e um esforço nacional para trazer de volta os sequestrados. Sobre o destino dos reféns, Hagari disse que trazer de volta os sequestrados para casa é um esforço nacional supremo. E todas as nossas atividades, operacionais e de inteligência, visam atingir o objetivo. Num comunicado divulgado na manhã deste sábado, as famílias dos reféns fizeram um apelo ao ministro da Defesa israelense e aos membros do gabinete de guerra para se reunirem com eles imediatamente.
Esta noite foi a mais terrível de todas as noites. Foi uma noite longa e sem dormir, tendo como pano de fundo a grande operação das Forças de Defesa de Israel na faixa, e a absoluta incerteza quanto ao destino dos reféns ali detidos, que também foram sujeitos aos pesados bombardeios. O comunicado acrescenta que a operação terrestre põe em perigo o bem-estar dos 229 reféns em Gaza. As famílias estão preocupadas com o destino de seus entes queridos e aguardam uma explicação. Cada minuto parece uma eternidade. Exigimos que o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e os membros do gabinete de guerra se reúnam conosco esta manhã, diz a nota. Gallant concordou em se encontrar com representantes do grupo neste domingo, 29/10. Na noite de sexta-feira, questionado se os ataques significavam a concretização do plano de invadir Gaza por terra, anunciado em 15 de outubro, o porta-voz do governo de Israel Eilon Levy tergiversou. Israel expandiu a operação terrestre na faixa de Gaza, mas, além disso, não vou comentar questões operacionais, disse Levy. Por volta de 2 horas da manhã deste sábado no horário de Brasília, as forças israelenses afirmaram ter matado o líder das operações aéreas do Hamas, Hazem Abu Hakaba. Ele teria liderado o uso de drones e parapentes no ataque a Israel em 7 de outubro. Enquanto isso, antecipando uma possível expansão do conflito para outros países, o Departamento de Estado dos Estados Unidos orientou na sexta-feira os seus cidadãos a deixarem o Líbano enquanto há voos comerciais disponíveis, devido à situação de segurança imprevisível. Disparos entre as forças israelenses e o poderoso grupo xiita libanês Hezbollah têm se intensificado dia após dia. Israel colocou soldados e equipamentos militares na região de sua fronteira com o Líbano e evacuou dezenas de milhares de civis que ali viviam. Na rede social X, antigo Twitter, o Departamento de Estado afirmou: não há garantia de que o governo dos Estados Unidos irá evacuar cidadãos americanos e seus familiares em uma situação de crise. Forças estão ampliando atividades terrestres. Na sexta-feira, Israel disse que expandiria as atividades em terra. Nas últimas horas, aumentamos os ataques em Gaza. A Força Aérea ataca amplamente alvos subterrâneos e infraestruturas terroristas, de forma muito significativa, disse o porta-voz Hagari, das Forças de Defesa de Israel. Na continuação da atividade ofensiva que realizamos nos últimos dias, as forças terrestres estão expandindo a atividade esta noite, acrescentou. Na ocasião, Hagari pediu mais uma vez que a população da cidade de Gaza deixasse a região em direção ao sul do território. Segundo ele, os moradores da cidade de Gaza deveriam buscar condições mais seguras, já que as IDF persistiriam com ataques à cidade e seus arredores. Ele fez referência específica ao hospital Al-Shifa, que disse estar sendo usado para atividades terroristas. Anteriormente, em outro pronunciamento, Hagari alegou que o Hamas estava utilizando o hospital como escudo para túneis subterrâneos e centros de comando. O Hamas negou esta acusação. Al-Shifa é o maior hospital da faixa de Gaza. Milhares de pessoas desalojadas estão abrigadas em hospitais de Gaza, incluindo no Al-Shifa. Segundo Jeremy Bowen, da BBC, as negociações conduzidas pelo Qatar entre Israel e o Hamas estavam progredindo, chegando perto de um acordo para a libertação de reféns e talvez para algum tipo de cessar-fogo ou trégua humanitária. Entretanto, a expansão das operações de Israel na sexta-feira interrompeu o processo. Com tanques e soldados israelenses prontos para entrar em Gaza, não parece haver muita esperança na retomada das negociações enquanto essa ofensiva está acontecendo, afirmou Bowen. Resolução da ONU. Na tarde de sexta-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução apelando a um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza. A resolução, apresentada em nome do Grupo Árabe Jordaniano, também condenou todos os actos de violência contra civis palestinianos e israelitas, incluindo todos os ataques terroristas e ataques indiscriminados. O texto também pedia a libertação imediata dos reféns detidos pelo Hamas em Gaza, mas não mencionava especificamente os ataques de 7 de outubro a Israel. A votação resultou em 120 votos a favor, incluindo o Brasil, 1 contra e 5 abstenções. Israel reagiu duramente à resolução. Hoje é um dia considerado triste.
Todos vimos que a ONU já não tem a menor legitimidade ou importância, disse o embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan, acrescentando que o seu país usaria todos os meios e importância para combater o Hamas. As decisões da Assembleia Geral não são vinculativas, mas têm peso moral devido à universalidade dos seus membros. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também apelou a um cessar-fogo em X, dizendo que é o momento da verdade. Reitero meu apelo a um acordo sobre armas humanitárias no Médio Oriente, a libertação condicional de todos os reféns e a entrega de fornecimentos essenciais na medida do necessário. Todos devem assumir a responsabilidade. Este é o momento da verdade. A história julgará todos nós, escreveu ele.